meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Gênese, obra fundamental da doutrina espírita, mas que tem um nome mais completo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós vamos começar capítulo novo hoje, o capítulo 10º, que fala sobre a Gênese orgânica, já que a gente falou da criação do mundo. Então, sem demora, vamos lá para a formação primária dos seres vivos. Tempo houve em que não existiam animais, logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo, à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie. Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas, esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos, encaminhá-lo para a solução. Olha que interessante, depois da formação do planeta, primeiro formação do universo, depois formação do planeta, vamos falar sobre a formação dos seres vivos, né? Então, continuando aí. Esta é a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta, nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes, a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e de certo modo contemporânea fora impossível com um único tipo primitivo. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida, sem a pluralidade dos tipos. O que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se, num ponto, um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente, por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. A ciência está aí para formar, inclusive eu peço aí, não desculpas, mas nós temos aí uma música ambiente que tem uns cachorrinhos aqui que estão uivando. E os cachorros, pela evolução natural, eles vieram dos lobos que só uivavam, que lobo não late. E o cachorro, para interagir com a gente, que foram lobos domesticados, aprenderam a latir e para se comunicar, mas continuam uivando. Então não sei se o microfone pega, mas tem uns cachorrinhos aqui que estão uivando, a coisa mais linda do mundo. Mas evidentemente a criação se deu, né, dos seres vivos, das plantas, em todos os lugares simultaneamente. Nós temos aí um exemplo da criação do Homo, né, da espécie humana. Nós temos a última espécie, que é Homo sapiens sapiens, mas os nossos primos, quer dizer, Homo sapiens, nós mesmos que damos o nome de homem sabidão. Mas temos os outros homos, né, outras espécies que aconteceram simultaneamente também por todo o globo. E isso a ciência atesta hoje, coisa que não atestava na época que foi escrito aqui a Gênese. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que, de início, pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Lembrando que a gente até hoje tem, né, o Espiritismo não é mágica, então ele não vem nos dar as respostas que a gente vai obter pelo nosso trabalho, mas nos traz aí grandes considerações que a ciência até hoje procura, né? Grande avanço aconteceu desde essa época, mas a ciência continua à procura de respostas de onde saíram as espécies, de onde saiu o homem, de que espécie que evoluiu e tudo mais. A química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais.
Combinando-se, elas formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão, ou de umidade, seja o movimento ou o repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Que é a teoria que a gente tem, lembrando que nessa época nós tínhamos simultaneamente o Darwin publicando A Origem das Espécies, né? Então você vê como é que o espiritismo era muito avançado nisso, e metade, ou menos a metade da tabela química dos elementos não tinha sido descoberto ou organizado ainda. Então você vê como é que era avançado o espiritismo da época, e sim que a vida foi criada com determinadas condições, com determinados elementos químicos, e por uma coincidência incrível de que naquelas condições a vida surgiu. Coisa que a gente, até hoje, misturando os mesmos elementos químicos, não conseguiu produzir. Curioso, né? Mas enfim, enquanto a gente ignorar a vida espiritual, realmente a gente vai bater num limite aí, que é como é que se deu essa criação. Quando a combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto que deles resulta adquire outras, diferentes das daqueles. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, quimicamente combinados formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases, tornados livres, recobram suas propriedades, já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser assim, alternativamente, decomposta e recomposta, ao infinito. A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. 104 A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio, mas, se puser em contato com a água um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que a que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe, o oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água ter-se aldeotóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém, noutra proporção. Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade deles resulta de um N com acento agudo mero pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Por exemplo, o oxigênio, combinado em certas proporções, com o carbono, enxofre, o fósforo, formam os ácidos carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem aos óxidos de chumbo, tais como o litargírio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. Resumindo isso tudo, né, e ele continua aqui fazendo esse exemplo das combinações que geram com os mesmos elementos, ou combinando elementos em quantidades diferentes, dão materiais diferentes, como o caso lá do H2O que forma água, mas se for dois átomos de oxigênio, 2 de hidrogênio, forma outra coisa e provavelmente venenoso. O oxigênio, com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, a cré, as estalactites das grutas, unida ao ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio ou gesso e o alabastro, ao ácido fosfórico. O fosfato de cálcio, base sólida, dos ossos, o cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. Curioso que tudo isso são combinações das matérias existentes. A gente sabe que as combinações vão fazer isso. Mas aí a pergunta que se faz é: quem combinou isso?
né? Eu estou adiantando aí um assunto, mas assim, houve uma inteligência para combinar isso e trazer. Olhe para o nosso próprio corpo. Que sabedoria é essa que faz, por exemplo, o sangue ser oxigenado nos nossos pulmões, né? Que os nossos rins filtram o sangue e mandam embora por um canal a água com os elementos que fazem mal para o nosso corpo, que a gente elimina na urina, e por outro canal devolve ao sangue os líquidos que fazem o nosso corpo funcionar. Pensa, a gente entende todo este funcionamento, mas quem é que coordena isso? Quem é que faz isso funcionar? É isso que é encantador, né? Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente, em pequenas quantidades, nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatilizados seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, porém, no ar se encontravam, em estado gasoso, todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinam segundo o grau de suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos, etc., a princípio em dissolução nas águas, depositadas, depois, na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência, tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volatilizáveis se volatilizariam. Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e de novo se formariam as antigas combinações. Entende que quanto mais a gente estuda a ciência, mais impressionante fica a criação? Eu acho que a gente se aproxima muito mais de Deus por meio da ciência do que por meio das religiões, porque você fala, caramba, que organização, que coisa fantástica que é isso, né? E a gente se rende aí à inteligência suprema do universo. Estas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como fizeram a astronomia e a geologia. De outros pontos de vista, na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar Candy, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor de água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós infinitamente pequenas, mas que não deixam por isso de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem segundo o exigem suas formas, de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo ou primeiro centro de atração e a constituir um conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais o grau da temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. É interessante que me lembra de uma coisa muito legal sobre a questão da cristalização da água, já que estão falando sobre
às cristalizações. Antes de mais nada, desculpe pelos erros aí da nossa inteligência artificial, que eu chamo carinhosamente de Zezinho, que às vezes lê direito, às vezes não. E também alguns números que ele vai falar é que tem o número de notas de rodapé, que ele não sabe que é a nota de rodapé, ele vai falar o número também. Então, ignore isso, por favor. Sobre a cristalização, que é interessantíssimo, dos elementos, especialmente da água, como aquele formato de neve que a gente tem a cristalização do gelo, é de uma simetria, de uma beleza indescritível. Existe um livro de Emaru Usamoto, ai gente, eu não lembro o nome do japonês, mas eu vou pesquisar aqui, chama O Poder da Água, Emaru Usato, o Google vai me correr. Camaro usado? Não, meu filho! Cristalização da água. Um fotógrafo japonês que eu esqueci o nome, que eu não sei se eu vou... Fotografia Emaru Cristalão. Masaru Emoto. Ai, Jesus. As mensagens da água. Masaru Emoto, um fotógrafo e não um cientista japonês, tá? Que desencarnou em 2014, resolveu fazer umas experiências com a cristalização da água, né? Ou seja, passada de líquido para gelo, para sólido. E durante essas cristalizações, ele emitia pensamentos. Olha que interessante. Todas as cristalizações que ocorriam com pensamentos amorosos formavam cristais de gelo, microscopicamente falando, lindos, verdadeiras obras de arte. E todas essas cristalizações com emissões de pensamentos ruins não formavam coisas harmoniosas, eram todas caóticas, não eram geométricas, né? Inclusive ele colocou músicas, então músicas de Beethoven, músicas de Mozart, músicas boas, músicas ruins, e a cada experiência mudavam as formas geométricas. Eu lembrei de falar isso porque está se falando justamente dessa cristalização que se dá numa determinada temperatura e que o pensamento, a energia pode fazer a diferença neste processo, comprovando aí como que o poder da nossa mente de manipulação até atômica acontece e que nos traz aí a lembrança das curas espirituais ou das curas energéticas, né, por imposição de mãos, etc. e tal, que a ciência ainda não reconhece muito, ou bem pouco, mas que acontecem. Então, pesquise aí, a gente vai voltar para o nosso assunto, pesquise aí este fotógrafo japonês e vocês vão gostar. Aliás, aqui no canal tem uma série de palestras chamadas sobre a influência da música, e você vai ver, inclusive eu te mostro, falo sobre este fotógrafo e te mostro também estes exemplos das cristalizações. Mas vamos voltar aqui para o estudo de hoje, senão eu fiz um baita parênteses, desculpa aí. Vamos continuar aqui. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos, são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono os que desempenham um papel principal. Os outros entram acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura, nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas 105, etc. Nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Curioso que continuamos assim nessa admiração
que as matérias constitutivas do planeta Terra são todas as mesmas, mas essas combinações são completamente diferentes e fazem tudo que a gente conhece no planeta, que é de uma infinidade absoluta, né? Isso é mais lindo impossível. Alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva, não há vinho, nem álcool, mas apenas água e a C cedilha maiúsculo U com acento agudo car. Açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo a que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool, de sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem osso, nem bile, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore, não há madeiras, folhas, flores ou frutos, e fora é ruim crer-se que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. Quase não há, sequer, na semente, oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha da árvore. A semente contém um germe que desabrocha em favoráveis condições. Esse germe se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhe formam a seiva, como os animais formam o sangue, levada pela circulação a todas as partes do vegetal a seiva, conforme o órgão a que vai ter e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em lenho, folhas e frutos, como o sangue se transforma em carne, osso, bile, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. Não te soa isso assim, quase uma mágica? Né? Porque nós temos os elementos todos aqui, mas quem é que faz essa combinação? Quem é que faz esse motor? Quem constrói tudo isso? Eu acho que quanto mais a gente cavucar na ciência, vendo coisas puramente materiais, mais a gente vai chegar num ponto sem resposta absoluta, que somente avançando na dimensão e se acreditando num construtor, né, invisível, é que a gente vai chegar a alguma resposta. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, opirrar-se, a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Mas desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, come-se cedilha maiúsculo a um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidades e, por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias. Desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo se apresentam. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue, sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que esta planta prospera, num clima ou num terreno, e se estiola ou perece noutros. Eu continuo dizendo assim, que eu acho que é o que mais me impressiona, que tudo isso acontece o tempo todo com a gente, no nosso próprio corpo, né? O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam, visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos. Podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram, como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares, em virtude da lei de afinidade. À medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie, a semelhança de forma e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie de cristal, justapondo-se sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjunto análogo. Então, assim, a gente consegue compreender cientificamente como tudo se faz e se transforma. Aliás, eu sou encantado, por exemplo, pelos remédios.
Eu tenho uma dificuldade incrível de dormir, então eu uso medicamento para dormir, inclusive melatonina. Mas assim, um comprimidinho desse tamanho, que é indutor do sono, desse tamanhinho, que é um negócio assim, muito menos coisa do que uma bolacha. E dentro desse comprimido tem uma quantidade de miligramas de tal substância que depois que você toma, que vai para o seu estômago, é digerido, vai para o seu intestino, vai para a circulação sanguínea, vem aqui no cérebro e desliga e te dá sono. É um negócio assim tão incrível quanto um vírusinho como o coronavírus que infecta a pessoa e pode levá-la à morte. Pelas combinações das coisas. Quem é que faz tudo isso? Quem que criou tudo isso? Quem coordena tudo isso? É um negócio que me deixa maravilhado. Quanto mais ciência eu estudo, mais certeza eu tenho da existência de Deus. Porque, gente, é quase mágica isso, né? Sabemos que as substâncias se combinam, recombinam, criam, destroem, fazem, mas quem é que criou? Quem é que deu a ordem para isso acontecer? Como é que a água vira água? Na combinação de gases vira água. Como que a eletricidade é gerada? Gente, eu vou aí delirando, vocês já entenderam, né? Então o Espiritismo vem nos trazer aí essas explicações, no caso aqui somente formação primária, e aí no próximo nós vamos falar sobre o princípio vital, que é o que mais intriga, né? Como um corpo animal, de um homem, de qualquer espécie, uma hora está com tudo funcionando, o coração batendo, sangue circulando, fazendo as transformações químicas, e daqui a pouco não está, e começa a se decompor, que é o que acontece na morte. O que é que isso... Qual a diferença de uma coisa para outra, né? Isso chama-se princípio vital, e é o que vamos estudar no próximo episódio. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.